Clara de ovo e açúcar. Parece simples, né? Mas como é que esses dois ingredientes se transformam naquela coisa mágica, super etérea da confeitaria? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. A arte e a ciência por trás do merengue. Olha só pra isso, a beleza de um merengue maçaricado assim no ponto é uma coisa de louco, né? É praticamente uma obra de arte culinária, com essas curvas, esse douradinho, dá até dó de comer. Mas só dá dó, porque a vontade é maior. Pois é, como que uma coisa tão simples vira algo tão espetacular? Essa é a grande questão. E a resposta, olha, tá numa combinação fascinante de técnica e um pouquinho de química também. Então, bora mergulhar nesse universo e descobrir o que tem por trás dessa maravilha. Para começar a dominar a arte do merengue, o primeiro passo é conhecer os 3 pilares, sabe? Os 3 métodos clássicos. E pode acreditar, cada um tem a sua própria personalidade, a sua técnica e o seu uso ideal, claro. Vamos começar pelo mais famoso, o mais direto ao ponto, o merengue francês. Ele é a base de tudo, o ponto de partida. A grande sacada dele é que não leva calor. O açúcar é batido direto nas claras cruas. Isso faz dele o mais delicado dos 3, e por isso ele é perfeito para aquelas coisas que a gente já vai levar direto para o forno. E tá aí um exemplo clássico. Essa textura super leve, super aerada, é a ideal para fazer os famosos suspiros. Mas um detalhe importante, a estrutura dele não aguenta o tranco por muito tempo. Então a regra clara fez, tem que usar na hora. Agora vamos subir um degrauzinho em termos de estabilidade. Chegamos no método suíço. Aqui a história muda um pouco, porque o calor entra em cena. A gente aquece as claras e o açúcar juntos em banho-maria. E por quê? Porque aí o açúcar se dissolve por completo e o resultado é um merengue bem mais denso, sabe? Mais sedoso, super brilhante. E é justamente essa estabilidade extra que faz ele ser perfeito para coberturas tipo a desses cupcakes aí. Ele segura o formato, que é uma beleza, e a textura fica veludada, uma coisa incrível mesmo. Eu diria que ele é o meio termo perfeito entre ser simples de fazer e ser super robusto. E agora, para fechar os 3, chegamos no campeão de estabilidade, o merengue italiano. Esse aqui já é o mais técnico de todos, exige mais precisão. O truque é uma calda de açúcar, fervendo, que a gente joga nas claras enquanto elas estão batendo. Essa calda quente cozinha as claras e o resultado é uma estrutura, nossa, incrivelmente firme. E o melhor, super segura para comer, mesmo que não vá para o forno depois. É por causa dessa durabilidade toda que o merengue italiano é a escolha número 1 para cobrir tortas. Tipo a clássica torta de limão. Pode tacar maçarico, pode botar na geladeira, ele continua impecável por dias. É tipo o merengue de alta performance do mundo dos merengues. Olha aí, esse quadro resume tudo de um jeito bem fácil. Francês, claras cruas, mais açúcar, menos estável, ótimo para suspiro e macarrão. Suíço, aquecido em banho-maria, estabilidade média, perfeito para cobertura. E o italiano, calda quente, o mais estável, ideal para tortas e mousses. É basicamente um mapa da mina para escolher o merengue certo. Ok, então a gente já conhece os métodos. É o primeiro passo, certo? Mas agora vem os segredinhos, aqueles detalhes que separam um merengue ok de um merengue simplesmente perfeito. Porque acredite, merengue é quase uma ciência, e toda ciência tem lá suas regrinhas. Pensem nesses 5 pontos como os mandamentos do merengue. Primeiro, tudo tem que estar impecavelmente limpo, sem um pingo de gordura. Gordura é a inimiga número 1. Segundo, claras sempre em temperatura ambiente, elas crescem muito mais. Terceiro, cuidado extremo para não deixar cair nada de gema. Quarto, o açúcar entra aos pouquinhos com calma. E quinto, uma diquinha de ouro, umas gotinhas de limão ou cremor tártaro. Sério, não dá para pular nenhuma dessas etapas. E agora a proporção de ouro. Anota aí. Para a maioria dos merengues, a regra é simples. O peso do açúcar tem que ser o dobro do peso das claras. Isso mesmo, uma parte de claras para 2 partes de açúcar. Essa proporção que garante a estrutura, a estabilidade e o sabor perfeito. É matemática pura. Agora vamos falar de um problema clássico. Sabe quando o merengue tá lá, bonito, e de repente começa a aparecer umas gotinhas de caldo na superfície? Pois é, isso tem nome. O pessoal chama de merengue chorando. Mas por que isso acontece afinal? Olha, a causa quase sempre é a mesma. Açúcar que não dissolveu direito. É a pressa, sabe? A pressa inimiga da perfeição na confeitaria. A solução é bem simples, na verdade. Colocar o açúcar mais devagar e ter paciência para bater. Tem um truque. Pega um pouquinho do merengue e esfrega entre os dedos. Se não sentir nenhum grãozinho de açúcar, tá no ponto. E o outro desastre comum, aquele que dá uma dor no coração. O merengue estava lindo, alto, perfeito e, de repente, ploft, murchou, perdeu todo aquele volume incrível. O que será que deu errado?
Bom, aqui geralmente tem dois culpados principais. O primeiro a gente já falou, gordura. Qualquer tracinho de gema ou de gordura nos utensílios já era. E o segundo, que muita gente não sabe, é bater demais. Sim, é possível passar do ponto. Se o merengue começar a ficar com uma aparência meio seca, opaca, é porque a estrutura de proteína quebrou. Aí não tem mais volta. Ele não vai se sustentar. Beleza, com a técnica dominada e os problemas resolvidos, agora vem a parte mais gostosa. O que fazer com tudo isso? Vamos ver como esses métodos viram algumas das sobremesas mais queridas que existem. E olha só que legal. De um lado, os suspiros. Pequeninos, delicados, crocantes, perfeitos para uma festinha. Do outro, a pavlova. Grandiosa, majestosa. Uma sobremesa que é um show à parte. E o mais incrível é que os dois nascem da mesma base, de claras e açúcar. E o que faz a pavlova ser a pavlova é justamente o contraste. Por fora, uma casquinha que quebra, crocante, e por dentro, um miolo super macio, quase um marshmallow. É uma explosão de texturas na boca. E aí vem o creme, as frutas frescas com aquela acidez, tudo isso equilibra o doce do merengue de um jeito, nossa, genial. E falando em suspiro, aqui no Brasil, eles são praticamente os reis das festas, né? E não é só impressão não, olha os dados. Em 85% das festas infantis, lá estão eles. E a gente gosta deles como? Coloridos. Perto de 70% dos suspiros vendidos por aqui são bem vibrantes. É uma preferência nossa, bem cultural. Bom, o merengue já tem uma baita história, mas a jornada dele, olha, tá longe de acabar. A confeitaria moderna não para e tá sempre reinventando esse clássico de jeitos que a gente nem imagina. Essa linha do tempo aqui mostra que a evolução é incrível. Começou lá nas cozinhas da Europa no século XVIII, aí no século XX vieram os clássicos, como a pavlova, e mais recentemente, no século XXI, a gente teve a gastronomia molecular e a revolução vegana, com a aquafaba fazendo merengue sem ovo. E o futuro? Bom, aponta para coisas como impressão 3D e até merengues com ingredientes funcionais. Já pensou? E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Com essa mistura de ciência, tecnologia e arte, o que mais dá para fazer? Imagina só, merengues que mudam de cor, ou que são pensados para nossa nutrição. O futuro dessa mistura tão simples de claras e açúcar parece não ter limites. Isso é fascinante, para dizer o mínimo.